Em Jeremias capítulo 18, Deus falou para Jeremias: Jeremias, levanta, Jeremias, e eu vou te mostrar o porquê que as coisas não estão dando certo na vida de Israel, do povo dele. Aí Jeremias levantou e Deus falou para Jeremias: desce lá na casa do oleiro que eu te mostrarei. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava a trabalhar. Quer ver? Então, quando o Jeremias ainda estava sentado lá, o oleiro estava trabalhando já. Deus já estava a trabalhar. E Deus falou para Jeremias: desce lá, eu vou te mostrar porque as coisas não estão dando certo, Israel não está sendo abençoado. E Jeremias desceu. Para surpresa de Jeremias, quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava a trabalhar. E Jeremias via que o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou. E o oleiro pegou e fez um novo vaso, um vaso novo, como ele bem quis. Aí Deus falou para Jeremias: acaso eu não poderei fazer o que eu quero na vida de Israel, como bem eu entendo? E ele fala que Israel era o barro na mão do oleiro, mas só que Israel não queria, né? Então o problema é se quebrar fora da presença de Deus. Aí Deus pegou e falou: se Israel se arrepender, ele ia estar na mão do oleiro. E o oleiro Deus ia fazer um vaso novo de Israel. Mas Israel não quis. Quis andar segundo a dureza do coração. E Deus, depois, mais à frente, ele fala para Jeremias: vai lá, pega um vaso feito por mão de oleiro e quebra na frente dos anciões, dos sacerdotes, porque assim farei com Israel. Deus ia trazer o juízo sobre Israel. Os babilônicos, os caldeus, ia aprisionar Israel. Então, você vê, às vezes as coisas não dão certo porque as pessoas estão fazendo as coisas tudo errado. Está tudo na contramão. Deus requeria uma coisa do povo dele e o povo dele estava andando na contramão da vontade de Deus. Aí a coisa não dá certa. Então, por isso que eu falo, será que você entende o seu chamado? O que Deus requer da sua vida? Lembra Jonas? Deus deu uma missão, ortogou uma responsabilidade na mão de Jonas. Que era o quê? Era ir lá em Nínive e proclamar a palavra dele em Nínive. E Jonas, para fugir da presença de Deus, comprou uma passagem e foi para Tarse. Só que quando ele entrou naquela embarcação indo para Tarse, aquele capitão, ele sobrevivia daquilo. O capitão daquele navio. O que aconteceu? O capitão do navio começou a ter prejuízo. Eles começaram a perecer. Os negócios do capitão começaram a dar errado. Eles começaram a lançar fora para aliviar o peso do barco. Aquele capitão passou algo na vida dele que ele nunca tinha passado até então. Então, por isso, cuidado com quem você coloca no seu barco. Cuidado com quem realmente você se associa. Às vezes você pensa que está ganhando, pensa que vai tirar uma vantagem, pensa que é um lucro, mas você vai tomar um prejuízo. Coloca aí na sua empresa aí um empregado que está fugindo da presença de Deus. Coloca aí na sua empresa aí alguém para trabalhar que está fora do chamado dele. Deus chamou ele para um propósito, ele está fugindo da presença de Deus. Ele está em outro propósito. Não vai ser abençoado. Quando está fora da presença de Deus, tudo que a pessoa for fazer não vai ter a bênção de Deus. Então, e aqueles que se associar com ele também vai ter prejuízo. E o dono da embarcação, as pessoas ali que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas, sabe? Começou a perecer, começou a ter prejuízo. Enquanto eles não identificaram o problema, e Jonas falou: o problema está comigo, é que eu estou fugindo da presença de Deus. Deus mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. E aí lançam Jonas no mar. E aí veio a bonança, aí veio o livramento para eles. Aí prosperou, o capitão com o navio prosperou, na profissão deles prosperou. E Deus, o que ele fez? Começou a tratar com Jonas, como o oleiro aqui, que Deus mostrou para Jeremias. Deus preparou um grande peixe e começou a trabalhar na vida de Jonas, começou a trabalhar no caráter de Jonas, para que Jonas viesse fazer e agir conforme o chamado dele, está realmente na direção de Deus, segundo o chamado de Deus, como o oleiro. Se o vaso quebrar ainda na mão de Deus,
o oleiro faz como ele bem entender. Então, muitas das vezes, você é o barro. Só que você tem que estar na olaria e permitir que Deus trabalhe na sua vida. Aí o que vai acontecer? Quando Jonas foi fazer aquilo que era o chamado dele, uma cidade foi salva, uma cidade foi abençoada por Deus, uma cidade recebeu o avivamento de Deus e a misericórdia de Deus. Então, lembra quando Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eram 2 barcos, tinha mais pescadores, só que a Bíblia não narra o nome de todos. Mas uma coisa era certa, o chamado de Pedro, Tiago e João não era para ser pescador. O chamado deles era para ganhar alma. Quando Pedro, Tiago e João, a porta ali sem nada, apanhar, pescar, Jesus já estava a trabalhar, assim como o oleiro. Quando Jeremias chega lá, o oleiro já estava a trabalhar. Quando Tiago, Pedro e João desembarcam ali, está a lavar a rede, Jesus, eles viram um homem que estava ministrando para uma grande multidão. Então Jesus já estava a trabalhar antes deles. E eles estavam o quê? Frustrados. Porque qual que era o chamado? O que Deus tinha para a vida deles? Ser ganhador de almas. Aí o que Jesus ele mostra para eles, ensina para eles? Vamos lá, vamos voltar lá onde que tudo deu errado. E eles voltam onde tudo deu errado. Só que agora é diferente. Jesus foi lá para mostrar para ele que onde que Deus está, existe bênção. Espera aí, mas por que Deus já não fez um milagre antes? Né? Na vida deles. Ele já não apanhou peixe antes de todo esse desfecho da situação. O porquê? Não é o chamado deles. Aí Cristo vai lá e fala, tá vendo? Onde que eu tô, segundo a minha palavra, segundo a minha bênção, o milagre acontece, lança a rede. Eles lançaram a rede do lado direito, segundo a palavra de Jesus. O que aconteceu? Foram abençoados, pegaram muitos peixes. Mas só que, o quê? O que eles entenderam? Que o chamado deles não era aquele. Jesus falou, vocês vai ser o quê? Ganhador de almas. Vai trabalhar o quê? No chamado de vocês. Então, muita gente às vezes está numa profissão, está fazendo algo, e não é o que Deus quer para a sua vida. Agora, quando você entender que a sua bênção, o que vai dar certo é você estar segundo a direção de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, aí você vai ver que vai dar certo. E aqueles outros pescadores lá, passou a pescar e a profissão deles, com certeza, desenrolou, com certeza, andou a profissão deles. E Pedro, Tiago e João, quando passaram a ser pescadores de almas, prosperou também, entendeu? Eles curavam enfermos, libertavam pessoas endemoniadas, entendeu? Purificava pessoas de lepras, pessoas eram ressuscitadas. Então Deus levantou eles para o quê? Para resolver o problema de outras pessoas, entendeu? Então Deus chamou eles para uma grande obra. Então, onde que eles colocavam a planta dos pés, segundo eles ministravam, algo acontecia, algo prosperava, algo dava certo. Então, talvez Deus te chamou para isso. Muitas vezes, não vai, ele trabalha, mas não vai. Porque muitas vezes tem que parar para pensar. Se Israel tivesse parado para pensar, será que nós estamos agindo segundo o querer do oleiro, segundo o querer de Deus? Entendeu? Se eles parassem para pensar e refletir, eles iam voltar para a presença de Deus. Ia se arrepender e ia voltar para a presença de Deus. E aí o que ia acontecer? Eles iam prosperar na obra das suas mãos. Onde que eles pisassem a ponta do pé, ia ser abençoado. Então, quando Jonas entende o que acontece, foi frutífero o trabalho dele agora em Nínive. Pedro, João e Tiago, quando eles obedecem a Jesus e falam, opa, agora eu vou ganhar almas. Então, era frutífero o ministério deles. Onde que eles iam, algo acontecia. Porque eles carregavam agora a bênção de Deus. Estava realmente fazendo aquilo que realmente Deus queria. Então, faça aquilo que Deus quer. Faça aquilo que Deus quer. E cuidado, para não se associar com uma pessoa que está resistindo a Deus. Que está ao contrário à vontade de Deus para a vida dele. Aí você vai perecer junto com ele. Você não tem nada a ver com ele, mas você vai perecer. Entendeu? Porque Deus está chamando ele realmente. Para vir realmente para a olaria, para que Deus faça um vaso novo da vida dele. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso aí, ser uma bênção na mão de Deus e realmente estar fazendo aquilo que Deus te chamou, realmente Deus te capacitou para fazer. Então, não resistais ao Espírito Santo de Deus. Mas antes, quebre a cerviz e obedeça, que você vai ver que antes que você faça alguma coisa, Deus já está trabalhando faz tempo. Jesus já estava ministrando faz tempo. Então, em nome de Jesus, que você possa entender aí,
e ser abençoado. Em nome de Jesus, amém.